Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação do Amazonsat nesta quinta-feira, dia 13 de julho. Começa agora o Estúdio Sat, o seu programa de entretenimento de todas as manhãs. A partir das 10 horas a gente tem um encontro marcado durante todo este mês de julho. Obrigada a você que está aí na nossa página do Facebook acompanhando a nossa programação. Um grande abraço para você. Obrigada pela sua interação de todos os dias. Obrigada a você também que nos acompanha na reprise do programa às 15 horas aqui na programação do Amazonsat. E lembrando que a gente aguarda a sua participação. Pode mandar o seu alô, pode mandar o seu beijo, pode também mandar suas dúvidas a respeito dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje através do número de telefone 92 Código de Manaus 98111 4512. E para começar o Estúdio Sat de hoje, vamos falar sobre os cuidados com a voz, rouquidão, dor na hora de falar, aspereza e garganta coçando. Muita gente não leva a sério e acha que cuidar da voz é coisa de quem canta ou trabalha falando o dia inteiro. Porém, a saúde vocal ou a higiene vocal, como os médicos chamam, é essencial para o aparelho fonador de qualquer pessoa e alguns pequenos cuidados garantem que suas cordas vocais fiquem sempre saudáveis. Aqui ao meu lado está a Vanessa Tupinambá, ela é fonoaudióloga e especialista em voz. Vanessa, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Tamires, bom dia, obrigada pelo convite. E a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados da voz, sobre mitos, sobre verdades, quanto aos cuidados da voz. Esse assunto é muito interessante, tanto para mim que trabalho com a voz e também gosto muito de cantar. Vou tirar minhas dúvidas aqui também. Você que está aí do outro lado, tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui. Como é que funciona a voz, Vanessa? Então, a voz ela é produzida na laringe. Fica no pescoço, né? Então, lá na laringe encontram-se as pregas vocais, né? Então, esse ar, ele vem do pulmão e quando passa pelas pregas vocais, elas vibram, saindo o som, né? Então, assim ela é produzida. E esse som, ele é moldado pelos lábios, pela língua, pelas bochechas e os dentes. Então, o som é o que a gente escuta, né? E a modulação é feita por essas regiões. Entendi. E essa questão da voz, ela precisa ser observada desde criança, né? O pai precisa prestar atenção na questão da criança, de ver como que ela está falando, se ela está falando ou não. E se, caso tenha algum problema, levar um fonoaudiólogo, né? É assim, é porque existe uma diferença entre voz e fala, né? A voz é o som que a gente escuta. Por isso que, normalmente, os profissionais da voz, a gente fala que são os jornalistas, os cantores, os professores. No caso da criança, quando a gente observa, é mais em relação à fala, que é aquela troca de fonema, né? A gente diferencia um pouco aí. Mas existe também a disfonia, que é essa dificuldade na emissão de voz também com as crianças. É importante ficar atento a essas questões. E quais são os principais problemas que são ocasionados pela falta de cuidados com a voz, Vanessa? Principalmente o que a gente vê logo de início é a rouquidão, né? Então, quando a gente começa a falar um pouco desse jeito, né? Então, a gente já percebe que alguma coisa não está indo bem, né? Então, a rouquidão é uma irregularidade vibratória, ou seja, provavelmente está inchado alguma estrutura e faz com que a voz se modifique, não seja uma voz saudável. Então, quando a gente escuta uma voz rouca, né? Então, com um tom diferente do que normalmente a gente encontra, tem alguma coisa aí, o ideal é que a gente procure ajuda. Entendi. E tem algumas pessoas que já têm a voz rouca desde cedo. É algum tipo de problema ou é apenas o tipo de voz da pessoa? Então, pode ser alteração anatômica, né? Então, nasceu com algum desajuste, digamos assim, mas para a gente ter certeza, necessita fazer uma avaliação para saber se essa alteração anatômica está dando um problema de rouquidão ou se tem alguma outra coisa associada que precisa investigar. E além da rouquidão, quais são os outros problemas que podem ser ocasionados pela falta do cuidado com a voz? Perda de voz, que a gente chama de afonia, perda total da voz. A disfonia, que pode ser a rouquidão, pode ser uma aspereza, que é uma voz mais arranhada, né? Pode ser uma soprosidade, é como se estivesse saindo mais ar do que som. Fala um pouco sussurrado. Mais ar do que som também pode estar associado a uma perda de voz por aí. E a gente tem também muitos mitos e verdades a respeito da voz. Eu coloquei alguns aqui.
É verdade que durante a tensão pré-menstrual as mulheres ficam com a voz mais grave? Isso é verdade? É verdade. E o que acontece? Aumenta o fluxo sanguíneo. Então, esse aumento do fluxo sanguíneo faz com que a voz, a prega vocal, ela fique inchada. Então, quanto mais inchada a prega vocal fica, mais grave essa voz vai ter. Então, por isso que alterações hormonais, tensão pré-menstrual, que também é uma alteração de hormônio, acomete a gravidade na voz feminina. Olha, isso eu não sabia, de verdade. E cigarro é um grande inimigo da voz, né? Isso. Então, o cigarro é o pior vilão de todos para a voz. Primeiro porque existem em 3 fatores, digamos assim. O fator em curto prazo, em médio prazo e a longo prazo. Né? Então, a curto prazo, o que acontece? Na nossa mucosa existem células ciliadas, como se fossem os cílios, nos nossos cílios. Então, quando a gente vai fumando em curto prazo, esses cílios começam a morrer. Né? Então, a mucosa ela começa a ficar enrijecida. A longo prazo, essas mesmas células começam a acumular líquido. E esse líquido faz com que as pregas vocais inchem e a voz fica mais grave. Por isso que quando a gente compara um homem que fuma com uma mulher que fuma, quando a gente escuta, a gente percebe nitidamente mais na voz feminina a mudança. Justamente porque a voz feminina tem uma voz mais aguda do que a do homem. Então, a longo prazo, essas células ficam com água, a prega vocal fica inchada e a voz fica grave. E a longo prazo é o câncer de laringe, câncer de boca por conta do uso contínuo e prolongado do cigarro mesmo. E no caso das bebidas alcoólicas? Então, a bebida alcoólica tem 2 formas, são aquelas fermentadas e são as destiladas, né? As fermentadas é como a cerveja, por exemplo, elas ressecam demais, como qualquer álcool. Além de ressecar, dá um efeito anestésico na prega vocal, na região, né? Na estrutura da prega vocal. Então, o que acontece? Quando em uso prolongado, você vai ficar anestesiado, vai ficar ressecado, a prega vocal fica rígida por um tempo, por conta do ressecamento, e isso prejudica o uso contínuo de voz também. Entendi. E tomar muito café? Tem gente que diz que tomar muito café faz mal para as pregas vocais, isso é verdade? O problema do café, justamente, são aqueles goles pequenos ao longo do dia. Então, normalmente, em repartições jornalistas públicas... que gostam muito de café. Isso. E não é nem só os jornalistas, os professores, muito. Verdade. Então, sai da sala de aula, vai para a sala dos professores, toma um golinho de café. Então, o problema está aí. Porque resseca a prega vocal. Mas o café puro ou o café com leite? Ou independente do que aí seja? tem duas vertentes. O que acontece? O café puro, ele resseca demais. Se a gente for associar com o leite ele engrossa o muco. Sim. Então fica aquele muco mais espesso. Então a gente percebe que dá até dificuldade para falar e para usar a voz. Então existem esses 2 problemas. O café em si, sozinho, por conta do ressecamento, né? E o derivado do leite, mesmo se for misturado com café, você vai tomar um iogurte ou algum derivado do leite associado, ele engrossa a prega vocal, engrossa o muco, desculpa. Então, o ideal é que seja equilibrado, ou seja, você vai tomar o café da manhã, normalmente, eu não vivo sem meu café. Tome seu café, mas ao longo do dia, evite, para que não aconteça esse ressecamento e esse muco espesso por conta dos derivados de leite. E os refrigerantes? Bebida gaseificada, né? É mais em relação à gaseificada e à cafeína que contém no refrigerante, no chá preto. Então, a cafeína, igual como tem no café, a cafeína tem no refrigerante, tem em chá preto, acaba ressecando a prega vocal. E isso não é só hoje, é o uso contínuo de cafeína. A gente vai continuar no próximo bloco ainda falando sobre esse assunto, porque ainda tenho muitas perguntas aqui para saber se é mito ou se é verdade a respeito dos cuidados que a gente precisa ter com a nossa voz. E você de casa, você ainda pode fazer sua inscrição para o painel CBN Amazônia Saúde. É de graça no portal cbnamazônia.com. Inscreva-se agora e participe deste grande debate sobre emagrecimento saudável. Saiba os riscos das dietas milagrosas e se inspire com exemplos de quem perdeu peso com saúde e autoestima. Você também vai entender o que fazer antes
antes de começar a dieta e como não abandonar o projeto de vida saudável por falta de orientação nutricional. O painel CBN Amazônia Saúde é neste sábado a partir das 5 da tarde no Estúdio 5 Centro de Convenções. Faça sua inscrição agora mesmo no cbnamazônia.com. Nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta e eu estou aguardando sua participação. Até já!